mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Amapá. A minha orientadora acadêmica é a professora doutora Piedade Lino Videira. E o presente artigo, intitulado Software HQ, uma proposta pedagógica para descolonizar o currículo da Escola Estadual Quilombola Zé Bonifácio, em Macapá, ele é um recorte da minha pesquisa de mestrado. E o objetivo do artigo é justamente propor aos professores das disciplinas de artes, história, geografia, ensino religioso e literatura, como eles podem, através das histórias em quadrinhos, ressaltar a vivência dos estudantes quilombolas no currículo e, com isso, aplicar as produções nas suas aulas, né? Fazer com que o estudante quilombola ele aprenda de acordo com a sua vivência, com a sua experiência, com os seus costumes e principalmente com a cultura quilombola, que por si só é muito rica. As danças, o conhecimento das ervas medicinais, as festas santorais e o próprio local onde está inserido o quilombo, além de todo o significado e da relevância do quilombo, ele está dentro de uma área de preservação ambiental, então é uma área duplamente protegida e por isso os professores devem ressaltar essa vivência do local no currículo. E os livros didáticos, ele ainda são repletos de preconceitos, de racismos, não que o estudante não deva aprender sobre outras culturas, mas, de acordo com como Videira nos diz, o ponto de partida para a aprendizagem tem que ser de acordo com a cultura do quilombo. E para enriquecer o nosso referencial metodológico científico, nós trazemos à baila as pesquisadoras Nilma Lino Gomes, Maria da Glória Moura, a própria tese de doutorado da minha orientadora Piedade, que foi também do quilombo. Ela traz todos esses aspectos culturais, históricos e sociais do quilombo, então eu referencio no artigo. E também a respeito do software HQ, autores como Dias de Simplício, Amélia Bin, são muito importantes porque eles apresentam o software como recurso didático, recurso pedagógico, que pode estar sendo um canal de diálogo, né, com o educando. Então, a construção da história em quadrinhos que eu apresento no artigo foi realizada através do Jornal do Quilombo, que é um editorial produzido pelo Sr. Sebastião Menezes, popularmente conhecido na comunidade como Seu Sabá. Ele realiza esse trabalho há mais de 20 anos, né, como diz no artigo, que surgiu de um acontecimento no qual a canoa de seu pai sumiu, e aí começou uma distribuição de panfletos na comunidade para alguém pudesse encontrar a canoa, né? E desde então, isso levou essa ideia adiante de distribuir o jornal na comunidade, com as manchetes, história, anúncios, denúncias, e também um meio de comunicação de informar a comunidade. E dentro dessas manchetes, uma é denominada de história, e nessa manchete é apresentado as principais histórias do quilombo, né? O que já aconteceu muitos anos atrás, o que vem acontecendo atualmente, que é justamente com essa iniciativa de salvaguardar os saberes da comunidade para que as gerações presentes e as futuras possam conhecer a tradição, né, o conhecimento dos ancestrais e a realidade do quilombo anos atrás. E a historinha que foi produzida, ela narra
um acontecimento na comunidade que foi, digamos que, o surto de doenças infecciosas como o sarampo, a catapora e a malária. E ela traz esse aspecto de valorizar, né, já traz como pano de fundo o deck do Curiaú, que é um ponto turístico da comunidade, e traz uma personagem negra, né, apresentando, contando essa história, porque também nós temos essa ausência de personagens negros, né? Então, para que a criança, o estudante da escola, ele se reconheça na história em quadrinhos, né? E é importante ressaltar que a produção de histórias em quadrinhos, através de software HQ, ela está em consonância com a BNCC de 2018, onde ela propõe a cultura digital como quinta competência. E a cultura digital, conforme o documento citado, ela deve permear por todo o currículo, por todos os componentes curriculares, né? Então, os professores, eles precisam se adaptar a esse novo tempo, né? Conforme propõe Nova, conforme propõe autores como Mafra, e outros tantos que não foram citados no artigo. E nós não podemos compactuar, né, e continuar nessa dinâmica de algumas realidades onde nós temos professores analógicos e alunos digitais, né? Nós temos que buscar nivelar. Sabemos que o ensino público tem suas dificuldades, tem as condições precárias de ferramentas, de mecanismos, mas o professorado precisa fazer um esforço e não somente enfatizar a cultura do quilombo em datas pontuais, né? Então, essa proposta, ela abraça todo esse aparato da valorização da cultura e essa salvaguarda dos conhecimentos ancestrais, né? E então espera-se que esse trabalho ele possa abrir portas, né, para que novos trabalhos nessa seara possam ser investigados, possam ser realizados e que os próprios professores da escola eles possam pensar dessa forma, utilizando as histórias em quadrinhos e citando cada vez mais nos seus conteúdos didáticos, pedagógicos, a vivência do quilombo, né? Utilizando como exemplos os acontecimentos do quilombo e, de certa forma, até adaptando o material didático que é entregue na escola, através dos livros didáticos, para essa realidade do quilombo, para que ele aprenda com a sua realidade, com a sua vivência, para que assim possa contribuir para salvaguardar os saberes tradicionais da comunidade. Obrigada pela atenção.